Boa tarde, vocês aí. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Estamos aqui pelo Instagram também, para que vocês entrem aí, fiquem online, né? Boa tarde, galera do Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês não estão aqui à toa. Se vocês estão aqui, se você clicou aí, é porque realmente Deus precisava falar com você. Você foi escolhido. Então, seja bem-vindo. Aperta aí, compartilha, se inscreve no canal para que possa também. Não é para encher o Redescobrindo Deus, mas é que para cheguem outras pessoas, para que cheguem outras pessoas a palavra do Senhor. Então, vamos lá. Eu quero apresentar vocês hoje. Primeiramente, eu vou contar para vocês um pouquinho para eu apresentar. A pastora Milka eu conheci agora e já fiquei encantada da intimidade dela com Deus. E eu sou um tipo de pessoa que eu acho que quando eu vejo algo que me alimenta, que me acrescenta, eu quero muito que as pessoas sintam isso, que as pessoas vejam isso. Porque muitas das vezes as pessoas não puderam estar naquele momento, não puderam, mas eu quero, sabe, que as pessoas vejam aquilo, sintam aquilo, e é por isso. E hoje eu falei assim, pastor Sidney, né, que ela foi no Manhã com Deus, eu era para estar pregando, né, e aí eu estava desesperada, porque minha primeira pregação, vocês sabem aqui, eu já falei para vocês do meu temor, eu nunca fui de falar ao vivo, né, para pessoas, sempre tive pavor disso, e meu líder tem me direcionado a isso, entendeu? E aí era meu dia de pregar, e o pastor Cláudio pediu ao pastor Sidney para que colocasse ela. Eu falei, glória a Deus. Eu me senti como Abraão indo com Isaac para o sacrifício. Quando chegou na hora, Deus falou, não, 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 não. E eu falei, porque eu me sentia um sacrifício, porque para mim era um sacrifício, para mim falar ao público é um sacrifício. E Deus tem modificado isso. Porque Deus é Deus desses. Deus conhece meu coração e Deus sabe, entendeu? E Deus colocou, mas colocou ela não por questão de sacrifício, colocou ela para que a gente entenda e para que a gente veja que tudo que é dele é leve, é livre no sentido de você falar, porque ele te conduz, não depende de você, não é você. Então, assim, eu queria. Aí eu falei com o pastor Sidney, e o pastor Sidney falou: vou mandar uma mensagem para ela. E prontamente ela estava hoje disponível. E ela falou: olha, eu só tenho hoje. E aí, hoje estamos aqui. Queria muito que vocês conhecessem e soubessem um pouco dela e vamos aprender juntos. Pastora Milka. Rapaz do Eita, céu. eu falei tanto, isso é porque eu nem comecei. Pastora missionária Milka, muito. Primeiramente, eu quero agradecer a senhora por a senhora ter que a sua agenda está corrida, a senhora está uma correria para cima e para baixo, mas por a senhora se dispôs a estar aqui, em nenhum momento colocou empecilhos, sabe? E está aqui. Eu quero ser muito realmente grata da senhora estar aqui, da senhora estar compartilhando e a gente poder saber um Amém. pouco do que Deus fez na sua vida. Amém. Esse para mim é um grande prazer. O meu maior prazer é servir ao Senhor. E eu tenho um lema, e esse lema eu sempre vou viver na minha vida. Quem não serve para servir também não serve para viver. Não dá para servir, então para que viver? Então eu me dispus fazer a obra do Senhor e entrar no reino de cabeça. Então qualquer brecha, qualquer momento que me aparece, eu estou dentro. A senhora ama falar Amo, dele. amo falar Ama. de Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Não Uhum. tem outro motivo para viver se não for para falar dele. Se não for para falar dele, vamos embora, porque já acabou o tempo aqui na terra. A senhora sempre foi de berço evangélico ou não? Sim, sim, Sempre já sempre fui nasceu. berço evangélico. Nasci dentro do berço evangélico. Mas já saiu, não? Ou a senhora sempre Não, teve chamada e seguiu a sua eu vida? vou dizer para você que não tive vontade de sair, tá? Porque se falar que não teve, é um pecado e é mentira. Já tive vontade de sair sim, mas ele nunca permitiu. Já tive assim, sabe, aqueles rompantes da mocidade, da adolescência, né, querer dar uma embarcada aí, né, no mundão, mas nunca consegui ir para lá. A senhora sempre foi obediente, no caso, Sempre, né? sempre. E ele Sempre teve sempre temor. eu acho que não é só temor, ele nunca permitiu mesmo. Ele sempre me barrou, porque eu sou filha de 5 irmãos. Nós somos em 4 mulheres e um homem. E meu pai e minha mãe achou que não teriam ter mais filhos. Nessa situação deles achar que eles não teriam mais filhos, eu seria a última, eles me deram como dízimo. Eu sou o dízimo da minha casa. Porque meu pai e minha mãe dizimam de tudo. E minha mãe me dizimou ao Senhor.
E quando eu comecei a me entender por gente, ela começou a colocar isso na minha cabeça. Ela falou: "Olha, os teus irmãos podem até dar uma volta, mas dízimo não sai do altar. Verdade. Então nem adianta você tentar ou querer ir para o mundo, porque não vai dar. E Deus nunca vai permitir". Então eu passei por essa situação e realmente, eu me lembro uma vez que minhas irmãs se desviaram, vou te contar uma experiência que eu tive. Eu tinha por volta de 9 para 10 anos. Eu tinha uma irmã minha que sempre foi muito, como que eu posso dizer, sempre foi chique, sabe? Sempre quis ser chique. E tinha outra que não estava nem aí com nada. Uma fumava um cigarro chamado Arizona e a outra fumava um cigarro chamado Charlie, bem compridão. E eu catei esses 2 cigarros e eu fui experimentar primeiro o não chique, que era Uhum. o tal do Arizona, e eu me engasguei e quase morri. Aconteceu isso comigo Aí também. aí eu falei: "Não tem como". Fiquei mal, fiquei mal, tive de pensar em Deus para voltar o meu fôlego. Eu falei: "Nem para pecar eu presto". Na minha época, minha mãe tinha muito esse negócio de mãe mandar: "Acende lá pra mim, Isso, acende lá pra mim", sem ter noção do que é aquilo. Aí eu sim. vendo aquilo, eu tive a curiosidade, eu achava chique, sabe, falei: "Isso deve ser É, chique". deve ser Só que eu não né. nasci de berço evangélico, né, Ah, então sim. eu peguei e fui experimentar. Quando eu experimentei aquilo entrou assim, Rasgando. saiu. Aí no ao decorrer do meu tempo que eu fui pra pagode, que era esse negócio, eu nunca bebi na vida. Aí teve uma vez que a mulher falou assim pra "Você é crente e não sabe". Eu falei: "Que crente? Tá doido? Óbvio Olha. que eu tô longe de ser crente, quero saber de ser crente". Então, E aí quando Deus aí quando escolhe eu quis com 10, com 15, eu fui tentar ir num baile. Eu falei para minha mãe que eu ia para o baile. Minha mãe falou para mim assim: "Ó, você pode até ir, mas vai dar ruim para você". Eu falei: "Não, mas eu quero saber como que é". E aí eu fui para o baile. Quando eu cheguei no baile, deu meia-noite, o tiro comeu. Aconteceu comigo, eu tive de achar uma janela no baile para sair fugindo para não tomar tiro. e tua Aí mãe eu era aquela que falava e acontecia? Era aquela, sabe, era, que era. olha, Quando eu sabe cheguei em casa por volta de 2 horas da manhã, ela estava sentada na mesa lendo a Bíblia, olhou para mim e disse: "E aí, deu muito tiro lá?" Nossa, parece até que foi ela que mandou, né. foi, Tipo assim, como é que ela sabe, né? entendeu? Eu queria saber como é que era, não É, era para viver, eu sei. né, eu queria ver como que era o negócio. Aí eu falei: "Quer saber?" Ela falou: "Amiga, desiste, você é dízimo". Aí eu falei: "Ó, vamos me entregar mesmo, e não vai dar para mim". E aí fui, caminhando com o Senhor, e aí estou aqui até hoje, com 55 anos, servindo a Deus e falando do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Hein, pastora, sobre isso, da família, assim, seu pai também era, sua mãe também. E Sim, sua mãe papai era também. aquela que falava assim, com os teus irmãos, todo mundo: "Milka, olha, já tô vendo isso", vocês tinham medo daquela Sim, coisa de: "Ih, mamãe vai saber sim, disso, ou isso vai sim. acontecer"? Não tinha como esconder nada de mamãe, porque mamãe era pior do que eu um pouco, sabe, no mundo espiritual. Mamãe, ela tinha, assim, comunhão com Deus muito maior que a minha. Eu digo que se eu for metade do que minha mãe foi, estou feliz. Olha, isso fez você ter curiosidade? Tipo: "Mamãe sabe disso, eu quero saber, eu quero se é pra eu ser dízimo, eu quero ser igual e ter intimidade como minha mãe tem", essas coisas assim. Te gerou isso ou não? Ou você Não, já teve essa automático? essa curiosidade ou esse desejo não surgiu porque ela plantou isso dentro de nós. E a gente via ela conversando com os anjos, como a gente conversa contigo. Ela estava estendendo roupa, e aí ela falava: "Não, espera que eu vou terminar de colocar a roupa na corda, que daqui a pouco eu vou para onde você está querendo que eu vá". Ela entrava no banheiro, tomava banho, aí falava pra gente, às vezes o papai não estava em casa, ela dizia: "Ó, fala para o seu pai que eu estou indo ali resgatar uma pessoa que o anjo está aqui e vai me levar". E aí a gente falava: "Mamãe, é aonde?" Ela falou: "Ele não falou". "Mamãe, que hora que a senhora volta?" Pra gente, que papai ia perguntar. "Como que eu vou dizer para você que hora que eu volto se eu não sei nem para onde eu estou indo?" E aí, vivendo isso tudo Então também, a gente não teve, eu porque quando você tem esse desejo, é quando você vê alguém e você nunca participou disso. Agora, quando você participou disso e você foi levada a presenciar a era muito presença, natural para era, vocês, né? era natural. E assim, nós tínhamos uma vida de oração com ela. Ela colocava a gente para orar, ela colocava a gente para jejuar, ela fazia a gente ler a Bíblia. Ela era semi-analfabeta, ela não teve estudo, ela não estudou, mas sabia ler um pouco. Então ela colocou a gente para ler a Bíblia, então ela nos levou. E a nossa casa era uma casa de refúgio. As pessoas traziam endemoniado, trazia defunto, eles oravam, Jesus ressuscitava, Jesus libertava. Então isso para a gente foi Natural. natural, foi normal.
É. para a gente viver Suas isso. irmãs também entraram no estudo? Viveu dentro até hoje Não, ou já não? tive irmãs minhas que se afastaram e não voltaram. Tem Uhum. irmãs Com a sua minhas mãe viva? com mamãe viva. Teve irmãs Uhum. minhas que afastaram, né, e estão aí, estão tá fora. Mas eu e a mais nova, nós presenciamos e quisemos viver isso na nossa vida. E é maravilhoso. A mais nova sabe tocar violão sem nunca ter ido numa aula. Olha, O Espírito de Deus que ensinou. Deus deu a ela o dom de louvar, adora como nunca. Ela teve um pulmão arrancado e o Senhor restituiu esse pulmão dela. nossa, Então, uma casa de milagres, sim, né? sim, é uma casa de milagre. Assim, do seu quando que você decidi você, assim, Deus falou com você pela primeira vez, você estava passando por alguma coisa, ou que você chegou a falar assim: "Será que ele falou comigo mesmo? Será que eu ouvi?" Porque eu tive muito isso no início, tipo assim: "Será que é coisa da minha cabeça? Será que Deus está falando mesmo?" De ter esse discernimento de um para o outro. Você teve isso quando Deus falou com você? Ou você sabia nitidamente que era ele pelo fato de você já conhecê-lo dentro de casa? Então, a primeira vez que eu tive a minha experiência espiritual, eu tinha 8 para 9 anos, porque eu sofri um acidente de 5 para 6 anos. Deixa eu levantar um pouco o microfone assim. Isso. Com 5 para 6 anos, eu tive um problema sério que foi o acidente, que eu morri. Um carro me pegou e me matou. Um atropelamento. Foi um atropelamento. Foi a primeira vez que eu voei. Foi uma Kombi que me pegou numa descida. Então, quando ela me pegou, eu voei. Você tinha quantos anos? Eu tinha 5 para 6 anos, Nossa, quando aconteceu pequenininho. isso. E aonde eu parei foi no meio-fio. A minha cabeça bateu no meio-fio. O meu irmão, que é mais velho que eu, ele viu eu morrer. A perna se chacoalhou e eu me paralisei. O bairro inteiro correu para ver a defunta. Foi a expressão? Mas quando há uma catástrofe, todo mundo quer ver, Verdade. né? E o motorista gritava, ele arrancava cabelo da cabeça. Minha mãe, ela tinha um rompante diante de Deus, uma autoridade muito grande. Minha mãe era branca, meu pai é negro, por isso que eu sou morena. Então, minha mãe não parece conosco. Quem fala que minha mãe é nossa mãe? Achou que mamãe era a madraça, porque é branca. Uhum. Mas branca, branca do cabelo sem cor. Da mamãe é cabelo amarelado, Aham. de tão branca que ela é. E aí, a situação, ela orou e Jesus me trouxe de volta. Porque eu voltei sequelada. Esse que é a grande, é que não dava onde para contar todo, né, o enredo da história. Eu voltei sequelada. Eu voltei sem memória, não conseguia aprender a ler nem escrever. Eu voltei com um problema de visão, destruído. Mamãe, na época, trabalhava numa fábrica em São Paulo, e essa fábrica tinha recursos hospitalares, e foi feita uma bateria de exame num hospital chamado Beneficência Portuguesa, particular. E lá eles detectaram, ela está com um problema na veia da memória, a memória dela não vai voltar, ela não vai aprender a ler, não vai aprender a escrever, e ela está com um problema ocular muito grande. O olho dela está por um fio. Meu Deus. O nervo óptico dela está muito fino, está tão fino como um cabelo. Então, a qualquer hora, ela está vendo muito pouco com óculos fundo de garrafa. Se tirasse o óculos, eu não enxergava. Só que tem uma coisa, vai acabar isso aí, porque esse olho vai virar. Então, no máximo, com 14 anos, ela não vai enxergar mais, porque vai virar uma bola branca. Os 2 Os olhos? 2 olhos. Ele falou: não tem mais jeito. É assim, muito nervosa, fiquei totalmente débil da cabeça. Se você me desse um copo desse aqui de água, eu acabava de beber, eu jogava para trás. Eu só podia tomar água em copo de plástico ou de alumínio. Comesse em prato de vidro, eu jogava para trás. Se eu comesse de faca ou de garfo, eu furava quem estava perto. Então, para tu ter ideia como que eu fiquei. Eu virei simplesmente uma louca. Eu era um ser que não tinha muita esperança para minha vida. Mas mamãe me colocava Jesus. Só que versículo bíblico, quando ela falava para mim, eu decorava. Eu Ué. ia para a escola bíblica, eu decorava os corinhos. Eu ia para o culto, eu lembrava da mensagem no outro dia. Mas tudo que eu queria fazer, todo mundo tinha que deixar eu fazer. Eu lembro que na frente da minha casa tinha um morro. Eu subia aquele morro no dia que estava atacada, eu subia aquele morro e descia sentada
em pedaços de fórmica o dia todo. Era uma vida totalmente de tortura. Eu tomava 2 tipos de remédio, Tensil e diazepam. Mas com 12 anos eles disseram que ia tomar cadernal, porque eu ia começar a convulsionar. Então a minha sentença era uma sentença de destruição. Mas quando foi a idade de 8 para 9 anos, a professora pediu para me tirar da escola, porque eu batia, eu mordia, eu chutava as crianças, eu derrubava as crianças da escada. Eu era uma criança totalmente fora de controle. Pediram para minha mãe me tirar da escola, porque eu também não aprendi a ler nem escrever. Ia ficar na escola para quê? Judiando dos filhos dos É, e outros? só atrapalhava a aula, no caso, Sim, né? eu Nesse era uma período. tormenta. Eu era uma tormenta em vida. Era verdade. E aí meu pai falou: "Não, Deus vai fazer algo". E na nossa época tinha vigília, nossas vigílias passava a noite, não era vigília que terminava meia-noite. Uhum. Levanta, dá parabéns para todo mundo, feliz ano novo, vai embora para casa. Não, as vigílias da nossa época começava 9 horas da noite, terminava 6 horas da manhã. Depois das 6 horas da manhã que a gente ia para casa, aí fazia Aqui tem assim também. as festas com o povo. Bom, nisso, eu pedi para o meu pai, que eu vi todo mundo se arrumando para ir para a vigília, e eu não podia ficar sem dormir. Pedi para o meu pai que eu queria ir para a vigília, e quem ia ficar comigo era minha irmã mais velha. Eu falei para o pai: "Pai, eu não quero que a Fanny fique comigo, eu quero ir para a igreja". Meu pai falou: "Tá bom, eu vou te levar". Minha mãe falou: "Francisca, não pode ficar sem dormir". Porque no dia que eu não dormia, no outro dia eu ficava mais Mais atacante. agressiva do que eu já era. E meu pai falou: "Não". Eu falei: "Pai, me leva que Jesus vai me curar". Falou: "Você crê?" Eu falei: "Creio, ele vai me curar". Vida de tormento que eu estou vivendo, ela vai ter. Aí meu pai me colocou na beira do altar. A voz de comando dele era a que me fazia me aquietar. Ele era a voz de comando na minha vida, ele era o gatilho que conseguia me Uhum. dominar. Então eu sentei perto do altar, ele começou a dirigir a vigília. Então teve Ele era 3 pastor? pastor, Aham. papai é É pastor, tem pastor? 91 anos papai. E aí ele começou a primeira oração, a segunda oração, a terceira oração, ele pediu para a gente pedir o que que a gente queria, e eu era por volta de 3 para 4 horas da manhã, eu falei que eu queria ser curada. Então todo mundo começou a orar, e eu estava debaixo de uma janela na igreja, sondada, toda cravejada, muito bonita aquela janela. Quando eu olhei para fora assim, ó, estrela, não tinha nada. Aquela escuridão. E eu falei: "Ô Deus das estrelas, ajuda, né, dessa situação, porque eu tenho uma promessa". Diz que eu tenho uma promessa. Eu sou do altar para pregar a tua palavra. Como eu vou pregar a tua palavra se eu não posso ver a Deus? Ali eu clamei com força mesmo. Eu fechei o olho, um anjo apareceu para mim. Foi a primeira vez que eu vi um anjo. De muito grande, e ele estava flutuando no alto da janela. Ele disse: "Milka, eu vim te curar". Aí eu abri o olho e não via nada, escuro, escuro. Eu fechei o olho, ele: "Milka, eu vim te curar". Eu abri o olho de novo. Ué, tá estranho. Quando eu fechei o olho de novo, ele diz: "Não abra mais os olhos, que eu vim te curar e o Pai me mandou, e eu não posso ir embora sem te curar". Quando ele falou isso para mim, aí eu não abri mais os olhos. Eu não abri mais os olhos, e eu de joelho, ele foi tirando uma espada de dentro de uma bainha, que estava no cinto dele do lado direito. Quando ele foi puxando aquela espada, a mão dele, os braços dele, vinha fogo até aqui em cima, e a espada de fogo. A espada, o fogo subia para cima dos braços dele. Ele pegou a espada e me tocou dentro da minha cabeça. Quando ele tocou a espada dentro da minha cabeça, eu ouvi o bater no chão da espada. Fez tim no chão. Ele bradou: "Milka, seja curada em nome de Jesus". Aí foi puxando a espada de novo. Ele não abre os olhos, enfiou a espada de novo na minha cabeça. "Milka, seja curada em nome de Jesus". Tirou a espada outra vez. Na terceira vez que ele jogou a espada dentro de mim, ele disse: "O Pai mandou dizer que você está curada em nome de Jesus". Aí meu corpo pegou fogo. E eu senti meu corpo pegando fogo. Quando eu vi meu corpo pegando fogo, ele subiu, de olho fechado ou de olho aberto, eu já não vi ele mais. Em nenhum momento você teve medo? Não, Não teve. nenhum momento. Aí eu dei um grito e pulei. Meu pai é um negro bem alto, forte. Pulei nas costas do meu pai. E nas costas do meu pai, grudei ele aqui pelo pescoço com os meus braços.
Quando eu fiz isso, ele me segurou. E aí ele já começou a falar em mistério, porque ele começou a sentir o fogo que estava no meu corpo, passou para dentro dele. E nesse momento que aconteceu isso, ele começou a gritar. Começou a gritar minha mãe no meio da igreja, e eu gritei, pai, o anjão me curou. O anjão. 8 para 9 anos, né? É muito simplória, né? Claro, por isso que eu perguntei se você não tinha medo, Não. porque normalmente Não as tinha. crianças... Não tinha, porque sempre eu vi mamãe conversando com o anjo. Verdade. Então não tinha esse temor. E aí eu gritei. E aí ele veio pro meio da igreja. E quem me tocava era batizado com o Espírito Santo. Olha, e dali você já viu a diferença Sim. no seu corpo, na vista, aí- na cabeça? Aí eu já comecei a sentir uma totalmente diferente. Aí no ano vindouro eu falei para minha mãe, falei, mãe, não me tira da escola, não aceite isso. Senão a voz não vai ficar legal. Aí, gente, esse é o... Ah, não tá aparecendo pra mim. Aqui você é do Instagram. Esse é o Léo, ó. Olha, a gente não faz nada sozinho, Deus encaminha presentes, pessoas. Aí ele tá ali assim, ó. E eu tô, não tô entendendo nada. Tô aqui prestando atenção, tô entendendo nada. Pra ver aqui resolver Aí, o que tem que resolver. Deu certo, Léo? Tá bom? Tá tranquilo, Obrigadão, Léo? meu filho. Podemos? Aí, voltando. Aí, nali que você deu um grito, ele chega e vai ir, você sentiu já a diferença na hora. Senti a diferença e pedi para minha mãe que eu queria voltar para a escola, porque eu sabia que eu estava mudada. E os professores devem estar assim, não, eu não aceito ela, não. Aí me puseram com uma professora muito boa, professora Terezinha, muito amorosa, cuidadosa, uma japonesa, lembro dela até hoje. E ela me colocou sentada do lado da carteira dela. E ela me alfabetizou. E aí, quando eu comecei a estudar, eu colocava o óculos, eu não enxergava. Eu tirava o óculos, eu enxergava, porque o óculos era muito forte. Ah, é verdade. Aí eu passava num rio, eu joguei o óculos fora. Minha mãe só percebeu que eu tinha jogado o óculos fora depois de uma semana. Eu estava sem óculos. Porque era muitos filhos para cuidar, né? Aí ela percebeu que eu estava sem óculos. Ela falou, filha, cadê teu óculos? Eu falei, joguei fora. Como assim? Eu falei, eu estou enxergando. Ah, impossível. Eu já estou sabendo já as letras, o abecedário eu já conheço. Ela falou, não pode ser. Aí pegou a Bíblia e gritou meu pai. Aí meu pai veio. Aí ela começou a me mostrar as letras e eu comecei a dizer. Eu não juntava ainda a palavra, mas já conhecia as letras. Aí ela começou a chorar, porque a Bíblia é uma letra minúscula. E aí ela falou, não, realmente ela está enxergando. Olha, e foi sua primeira experiência com Deus também? Sim. Sua primeira experiência? Foi. Essa foi a minha primeira experiência com o Senhor. Daí em diante, você ouvia ele falar o tempo todo com você? Aí o Senhor começou a me lapidar, né? Isso aí começou a me lapidar, começou a transformar a minha vida, começou a trabalhar dentro do meu ser, né? Porque mesmo eu sendo curada, mas ainda ficou aquele resquício do nervoso, né? Porque realmente o temperamento foi mudado por conta disso. Mas eu entendo que o meu temperamento mudou para Deus usar, entendeu? Porque essa ousadia de não ter medo de enfrentar, de fazer as coisas, né? Eu batia nos outros, eu enfrentava um monte de gente, eu era um pouco terrível, né? Aí o Senhor falou, não, agora você vai, eu vou começar a te lapidar. E ele começou a me transformar. Começou a me transformar e eu comecei a orar, comecei a buscar, porque eu não queria que a ira tomasse conta do meu ser. Eu queria ser realmente dominada pelo Espírito de Deus. Comecei a ler a Bíblia, porque a Bíblia é a bússola. E se você não tem a Bíblia, você vai se perder. A Bíblia diz que não, erramos por não conhecer as Escrituras. Quando nós não conhecemos, nós erramos. Então, nós precisamos ter uma vida regrada na palavra. Sem a palavra, nós não vamos sobreviver. É verdade. E aí, eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a me interagir com Deus. Eu falei, não, eu quero ser isso aqui, ó. Eu quero que tu vá me lapidando. Ah, mas não é fácil não, tá? Não, né? Não. E foi essa intimidade que você começou a ter com ele? Foi através da palavra? Foi. E oração? Bíblia, oração, jejum, buscar o monte. Eu estava vendo a Bíblia dela, gente, eu não sei nem como que ela consegue se achar, que é toda... Tudo arriscado. Toda arriscada. Isso que você escreve é o que você tem entendimento ou é o que Deus fala na hora? É o que Deus fala na hora. Que Deus fala na hora. Aí eu vou lendo e o Senhor vai dando. Vou lendo. E além de escrever, se você abrir... É que eu não trouxe minha Bíblia. Ainda um monte de papel marcado. Os tagzinhos, né, que eu vou escrevendo e vou aumentando lá o que Jesus está falando comigo. Quando que você começou a seguir a promessa dele? De subir, de ir... Porque eu não sei, mas eu não acredito que as igrejas têm muito negócio de oportunidade, né? Então, foi em oportunidade que você começou a ir... Para ler a palavra? Para ministrar, né? A palavra. Isso, porque aí, primeiro, com 14 anos, fui batizado com o Espírito Santo.
Aí eu já nasci com dom de visão. Essa é a verdade. Dom de visão, eu nasci com ele. Eu não era batizado com o Espírito Santo e eu já vi as coisas. Olha que Eu vejo as engraçado. coisas desde que eu nasci. Olha que engraçado. Você ficou cega, mexeram na tua visão e você com dom de De visão. visão. Eu já nasci com dom de visão. E isso Deus não tirou de mim. Agora, pregar a palavra foi depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus me deu o dom de profecia. Quando eu completei 16 anos, eu me lembro que Deus me deu o dom da cura. Deus usou uma irmã que já descansa no Senhor, falando que Deus estava me dando dom de cura. E aí, o Senhor foi me lapidando. E ele falava, eu quero você no altar. E minha mãe falava isso para mim. Deus vai te levar para o altar, porque Deus vai te levar para os 4 cantos da terra para pregar a palavra. Nasci com isso na mente. Ela colocou isso dentro de mim. E tu acreditava? Acreditava. Porque tem gente que fala assim, né? Acontecia na vida dos outros, que não ia acontecer na minha. Tudo que ela falava acontecia na vida do alheio. Então você queria também, né? Ou você acredita ou acredita. E quando você acredita e não quer, mas você tem que fazer? Como tipo assim, você quis, né? No caso, você falou, não, eu vou. Mas tem gente que, tipo, não, Senhor, não é isso que eu queria, não, mas você vai fazer. E aí acaba fazendo por obediência, né? Ele vai te dando instruções para ir. Você nunca passou por isso, sempre foi, não, é isso que Deus quer, então eu vou. É isso que Deus quer, então eu vou. Independente de. Não, eu sempre fui obediente a Deus. É assim, eu posso ser rebelde com o que os outros falam comigo, mas com Deus não brinco com ele, não. Eu tenho juízo. Tu não reclama com ele, não? Não. Ah, Senhor, por favor, não dou conta. Não é isso, não. Não me leva para esse lugar, não, Senhor. Não, porque, Senhor, essas coisas, não. Não, porque eu aprendi na palavra que a vontade dele é boa, perfeita, agradável e não acrescentador. Se acrescentou alguma coisa com você, não é porque ele não fez porque não era bom. Ele fez e você que achou que não era bom. Que a Bíblia diz, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescentador. Quando acrescentador, é porque era algo que você não queria. Então, aquilo que você não quer dói em você. Mas quando você se regra a fazer a vontade de Deus, vai ter uma beleza. Não tem problema. Isso aí. Olha aí. Tá vendo, gente? Vocês têm que seguir isso, entendeu? Quando Deus mandar, vocês têm que... Você faz. Porque assim, eu sou muito... Só que eu faço. Jamais eu vou negar, tipo assim, você vai estar ali, você vai estar orando, você vai fazer, por mais que eu falo que eu tenho pavor. Sabe o pavor de subir a um púlpito e estar falando? Aí quando eu subo, eu falo, Senhor, o Senhor mandou, manda teu espírito comigo e tal, mas só o fato de ir, no início já foi pior. No início eu nem dormia. Ai, Senhor, eu só queria ficar nos bastidores. Por que você não me bota só para ser isso? Só para organizar aquilo? Por que eu estou fazendo isso? Tal? Eu sempre falei com ele. Deixa eu te falar. O fato de você sentir, como eu posso dizer assim para você, medo de ir, isso é saudável. Nunca acha que isso é ruim, porque isso não é ruim. Porque quando você perdeu o medo, é porque você se acha autossuficiente. Se você acha autossuficiente, não suba, não. Porque nada que você vai fazer lá é você que está fazendo, é ele. Então não vai achando que eu vou subindo lá em cima sem frio na espinha, ou nó no estômago. Nervosa. É mentira. Não existe isso. No dia que eu perder isso, acabou. Porque o Espírito de Deus já foi embora. Pastora, quando você ia subir e preparava um esboço e ele mudava tudo, o que tu fazia? Falava, não, tá bom, tô indo. Não, aí não, desespero. Angústia. E agora? O que eu vou fazer? Deus, e agora? Eu passei um fato muito forte com isso. Um dia que um pastor me convidou 1 mês atrás para ministrar. E eu perguntei para ele qual é o tema. Ele falou, não tem. Eu falei, não, então tá bom. Uma igreja que estava fazendo 25 anos. E de pastorado, ele lá já tinha para mais de 15. Tinha em torno de quase 20 anos que ele estava lá. E um pastor velho. Então, quando eu preparei o esboço, preparei com maior maestria. Vai ligar para pastor antigo? Você tem que saber falar o que você vai falar. Né? E não deixar a porta trancar nas tuas costas. E aí, quando eu cheguei na igreja, porque eu gosto, como eu falei, o pastor Osias, eu falei, olha, eu não gosto de chegar fora do horário de culto, eu gosto de cultuar, eu quero participar da liturgia. Sentir o cheiro do, né? Isso, eu quero participar do ambiente, eu quero ver o que o Espírito Santo está querendo para o povo, qual o caminho que eu vou trilhar. E quando eu cheguei na igreja,
que eu levantei do joelho, que eu sentei, o anjo sentou junto comigo. Hum. Ele falou, viu aquele esboço que você fez? Eu falei, vi. Ele falou, o pai mandou dizer para você que não é para esse lugar aqui, não, é para outro lugar. Eu falei, como assim? Ele falou, essa mensagem não é para essa casa hoje. Essa mensagem é para outra casa. Aí eu virei pro meu marido e falei, Djalma, ó, tem um anjo aqui que falou para mim que o esboço que eu fiz e que você me ajudou a orar, né? Você participou comigo dessa guerra aí, não é para pregar aqui. Ele falou, então pergunta para ele qual que é. Quando eu virei para ele, cadê ele? Meu Deus. Ele já tinha ido embora. O Djalma, ele foi embora. Aí Djalma olhou para mim e falou assim, se vira. Ele vai pregar é tu, não sou eu não. Seu marido prega também? Não, ele é Não? pastor, mas não prega. Ele é pastor, mas não é esse pastor de ministração, né, assim, dessa forma. Aí eu falei, ele agora, Djalma. Ele falou, tô levantando e indo embora, porque eu não vou pagar amigo contigo. Eu falei, pô, tá me ajudando a beça, hein? Dá pra tu orar? Ele falou, falar o que com ele? Eu não sei o que falar, não. Perdi o tino e tô nervoso. Djalma, me ajuda. Eu ajudo, tô indo embora. Se você levantar e não saber o que falar, na hora que você descer do altar, eu já tô lá, já com o carro ligado na rua. Jesus amado. E aí Esse homem não conhece minha intimidade. comecei a orar. E aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a suar. O pastor que estava na frente dirigindo, era um pastor que já me conhecia, e ele falava assim, hoje Deus vai usar profeta, hoje o vaso está cheio. Irmão, se prepara, pega a sua vasilha, porque Deus vai encher. E o vaso não sabia nem o que ia falar. E eu olhava para dentro de mim e falava, encher do que se eu estou vazia? Vou dar o quê? Aí eu subi no altar. Quando eu subi no altar, eu peguei a harpa cristã, fui cantar um hino. E eu primeiro comecei a dar glória a Deus. O povo da Assembleia de Deus, se você dá glória a Deus, eles entram na tua. Não é? Aí os irmãos começaram a dar glória a Deus junto comigo. Começaram a falar em mistério, começaram a rodar no poder, mas isso é capa. Quando acabou, eu fui cantar. Eu quero cantar um hino, pastor Antônio. Eu posso? Pode. Aí chamei o irmãozinho para me ajudar. Mas na intenção do quê? Na hora do canto, eu parar para conversar com Deus. Por isso que eu chamei ele. E ele dava continuidade no canto. Na última estrofe, eu falei, ó, Senhor, vamos lá pro Senhor. Fiquei parada e ele cantando, eu falei, vamos conversar. Se eu, até o final deste louvor, tu não me der a palavra, eu quero dizer para o Senhor que eu vou descer do altar e não vou falar nada de mim mesmo. Vou falar para pastor Antônio, aconteceu isso comigo, e de certo é alguém na nave da igreja que vai pregar, não sou eu. Deus deu a palavra para alguém aqui, e essa pessoa não sou eu. E aí, quando eu falei isso, o anjo apareceu de volta, na minha frente. Ele falou, Milka, olha para mim, olha dentro dos meus olhos. Pega a sua mão direita, esse dedo da sua mão direita. Abre a Bíblia com a sua mão esquerda. Abri a Bíblia com a mão esquerda. Ele falou, com esse dedo você assinaliza do seu lado direito, na parte de cima. Põe o teu dedo aí. E eu pus o dedo. Aí saiu lá no livro de Cantares de Salomão. Noiva minha, amada minha, jardim fechado és tu. Aí, quando eu olhei, eu falei, pronto. Pastor Sidney está aqui conosco? É fácil ou é difícil pregar cantar de Salomão? Eu falei, poxa, Deus. Arrasou. Ó, o senhor. Eu falei, mas vamos lá, né? Depois que lê, o negócio abre. Aí eu li e abriu. O fogo caiu, a glória desceu. O nome do Senhor foi glorificado. Chamei o pastor Antônio para orar pela noiva dele, pelo jardim que Deus tinha dado a ele. Quando ele começou a orar, ele começou a falar em profecia. Quando acabou o culto, eu fui lá para fora, as irmãs vieram e me abraçou e disse assim, 15 anos que esse pastor não profetiza dentro dessa casa. Muito Deus na sua vida. E eu ali querendo ir embora. Eu cheguei em casa, dei janta para o esposo, coloquei as crianças para dormir e fui para a sala orar. Perguntando por quê ele fez isso comigo. Qual era o motivo? O que ele estava fazendo? E fui orar. Enquanto ele não falou para mim, eu não levantei da oração. E num certo momento, ele falou dentro de mim, para que você entenda e compreenda que não é você que fala, sou eu que falo. E para você entender que a igreja não é tua, é minha. A noiva, a igreja estava precisando, né? A noiva é minha. Então ele permitiu tudo aquilo para que eu entendesse
E não é eu que falo. Como ele disse para Pedro, porque Pedro também teve esse temor. Senhor, eu não sei falar. Ele falou, mas quem disse que você que vai falar? É só tu abrir tua boca que eu te encho. Então é isso que nós precisamos compreender. E o altar tem um dono. E o dono não é nós. E a noiva, mais ainda. Então não é nós que falamos, é ele que fala. Que a partir do momento que nós acharmos que nós estamos falando, acabou. 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 Já teve alguma vez que você subiu e ele falou pra você entregar alguma coisa, você falou: "Ah, não, eu não acredito nisso não". Tipo assim, alguma coisa que você falou: "Isso, eu vou acabar com essa igreja", uma Não, revelação de alguém, de algum pastor, de alguma coisa não, assim. E não, você fala: "Senhor, faz isso comigo não". Já não, aconteceu não? não, não. Porque já teve alguns aqui pregadores falando assim, de eu chegar e ele mostrar alguma coisa e falar: "Senhor, em nome de Jesus, faz isso comigo não". Não, 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 eu não tenho esse problema, não. Tem não? Não tenho esse problema, porque quando eu tive meu filho, o Davi, meu filho primogênito, eu tinha a sentença da morte de novo sobre meus ombros. E Deus mostrou para minha mãe minha morte. Mostrou para minha irmã mais velha e para o meu pai. E eu comecei a morrer, porque eu tive hemorragia. Porque ele nasceu, é, mas ele foi tirado dentro do meu ventre e o meu médico perguntou para mim quem que eu queria que salvasse ele ou a mim. Aham. E eu optei por ele, porque eu já sabia que eu ia morrer. Uhum. Só que quando deu na hora que eu estava indo embora, eu fiz um acordo com o Senhor. Eu já estava com 22 anos. Eu falei para Deus, Deus, ó, se tu achar que eu tenho serventia na terra para alguma coisa, tu quiser que eu fique na terra, eu gostaria de te pedir que tu me deixe. Mas se também tu achar que lá na frente o diabo vai me tomar, pode me levar agora. Mas se tu me deixar na terra, eu te faço uma proposta e te faço uma promessa. Falo o que tu mandar para quem seja que for. Nunca vou me ocultar de fazer a tua vontade. E aonde tu mandar, eu irei. E fazer o que tu quiser, eu farei. E vou te servir todos os dias da minha vida, até o dia que tu vier me buscar. Aí foi a primeira vez que eu vi Jesus. Por quê? Porque quando eu falei isso para ele, ele entrou dentro do quarto com a porta fechada, junto com 2 varões. Ele na parte de cima e os 2 varões na parte de baixo, do lado dele. E por que que eu sei que foi ele? Porque quando ele chegou na beira da minha cama, ele estendeu as mãos sobre o meu ventre. Passou a mão no meu ventre. Quando ele passou a mão no meu ventre, o manto dele subiu e eu vi a ferida da mão. E aí eu queria ter uma certeza que era ele. Além de eu ver a ferida, eu queria ter certeza que era ele. E ele começou a andar de faixa. E quando eu pus a mão na minha barriga, a minha barriga ficou dormente. Era como se eu tivesse sido anestesiada naquela hora de novo. E quando ele começou a andar de faixa, eu olhei para ele e falei: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fale comigo. Ele começou flutuando. Do jeito que ele entrou flutuando, ele voltou flutuando. Antes dele entrar na porta de novo, eu bradei com ele. Falei: Olha, se tu não quer falar, não vale. Mas me deu um sorriso. Aquela que briga e fala: Me deu um sorriso. Eu só quero um sorriso teu para ter certeza que és tu. Porque onde eu for, eu falarei de ti. Ele sorriu para mim, minha irmã, e entrou para dentro da porta. Ai, não deu para ninguém. "Não dá, Não não dei. dá". Sentei na cama, toda suja de sangue, porque eu estava com hemorragia. Comecei a gritar, falando em mistério. Ninguém acordou no quarto. Eu falei mistério por volta de 1 hora. Quando eu falei assim, aleluia, todo mundo acordou. Tinha 3 mulheres no quarto. Aí elas meteram a mão na campainha, umas começaram a chamar suas santas de devoções. Eu disse, não, gente, não chama ela não, porque o filho dela já chegou. Olha. Aí uma senhora, uma moça... E aí a hemorragia passou? Passou na hora, eu comecei a pegar fogo. Meu rosto começou a flamejar. Eu estava de soro, eu ranquei o soro, fechei ali meu braço, levantei da cama. Quando eu estava para descer da cama, uma moça falou para mim, não, pera que eu vou pegar uma escadinha para você. Falei, não precisa porque eu estou adormecida. E pulei no chão. Quando eu pulei no chão, ela foi para me tocar, para me segurar. Quando ela foi para me tocar, Deus me tomou para ela. Aí o Senhor me falou, pergunte para ela, porque ela que deixou a mesa de oração. Já comece aí. Eu olhei para ela e falei, Deus manda te perguntar, por que você deixou a mesa de oração?
Os homens te decepcionou, mas Jesus mandou te perguntar. Quando foi e aonde que ele decepcionou para você dar as costas para ele? O pai manda dizer para ti que tem gente que está indo para o inferno por tua causa, porque tu fechou tua boca. Vai continuar com a boca fechada ou vai continuar pagando o preço? Aí naquele momento ela caiu no chão. Não, eu estou voltando para Jesus agora. Aí eu parti para dentro do banheiro. Quando eu entrei dentro do banheiro, abri o chuveiro e entrei debaixo dele, comecei a chorar, cantar, adorar o Senhor. O médico chegou. Quando o médico chegou, ele disse: "O que você está fazendo?" Eu falei: "Tomando banho." Ele pegou e falou: "Você é crente?" Eu falei: "Moço, até o tutano. Corpo, alma e espírito." Aí ele olhou para mim e falou: "O Deus de vocês tem problema. A gente faz a declaração do óbito de vocês, assina e só fica esperando colocar o horário. O Deus de vocês vem e faz a gente rasgar tudo." Olha, glória a Deus. Glória a Deus. Aí, por isso que eu digo que eu não tenho medo de falar. Seja para quem for e o que for, porque eu fiz uma promessa para ele. Então eu nem indago E ele. se ele está mandando, ele sabe o que Ele é responsável. ele é responsável, é verdade. Você teve ontem na igreja? Aham. Não. Você teve os 2 horários? Tive a parte da manhã e vi online à noite. Ah, sim. Mas eu vi tudo. Então, para mim, não tem problema. Ainda que me fale, vão me matar, Eu estava falando com meu marido isso. Eu problema. falei agora, eu tô falando pra ele assim, olha, se crente não morre, crente é promovido. Falo pra ele, crente não morre, crente é É isso promovido, aí. entendeu? Eu fico falando pra ele agora. E a qualquer hora a gente pode passar por afronta, isso é normal. Isso é Verdade. para a vida do crente. A afronta foi feita para a vida do crente. Como a senhora lida com as dificuldades? Tipo, porque assim, a senhora também é humana, acredito que a senhora tem aquelas angústias, tem dia assim, tem Sim, dia que a senhora não consegue, eu não queria levantar da cama, eu queria ficar deitado, ou então, sim. Senhor, me dá força para aquilo. Como a gente como conseguir manter, sabe? Eh, levantar, fazer as coisas mesmo diante de angústias, de às vezes de filhos, É de se essas revestir, coisas. é orar, é buscar o Senhor. Nesse momento, porque eu digo assim, a gente é ser humano. As pessoas acham que ser crente é ser super-homem ou Mulher Maravilha. Não tem dor, não tem angústia, não tem tristeza, não tem sentimento de fracasso. Não, isso não existe. Somos crente, não somos super-homem. Temos momentos. Só que a gente não pode dar lugar para isso. A gente não pode dar vazão para isso. Num dia que você ficar triste, seja triste naquele dia. Mas no outro dia tu tem que se levantar. Verdade. Deu para entender? É igual as pessoas, às vezes, quando tá com luto. Tem gente que quando tá no luto, as pessoas dizem assim, não, você é crente, você não pode ficar desse jeito. Não, você tem que dar lugar pro teu luto. Mas uma hora você tem que sair dele. A Bíblia diz que Deus deu um tempo para Josué. Mas aí chegou um dia, ele disse, ó, Josué, levanta, para de chorar, porque Moisés está morto. Agora está na hora de você entrar em cena. Então a gente pode ter momento de tristeza, mas a gente não pode ser triste. A gente pode ter momento de angústia, mas a gente não pode ser angustiado. A gente pode ter momento de aflição, mas a gente não pode ser aflito. Isso não pode virar rotina. Isso não pode crescer. Isso não pode se expandir. Isso pode ser um momento. O momento vai dar e vai acabar. Porque a gente que é crente, a gente escuta muito isso. A gente não pode dizer assim: "Ai, hoje eu não tô legal". Ué, mas você não é crente? Ué, mas e o Deus que tu serve? Mas e o que de cobranças o tempo todo, como se você não Sim, fosse sentir. mas na minha mentalidade, você não pode abrir esse tipo de sentimento para aqueles que não são cristãos, Compreende. que não compreendem a tua dor. Não tem a mentalidade diante de Deus. Aí você não pode abrir. Porque se você abrir, eles vão ter esse tipo de pensamento. Porque foi plantado na mente da sociedade que pelo fato de você ser crente e ter Deus, você não tem problema. Tem gente que acha que ser crente é viver mar de rosa. Sempre com a Coca-Cola trincando, geladinha. E não é não, querido. Não. Tem dia que nem Coca-Cola não tem, quanto mais trincada. Eu falo que é problema de você botar em fila. Vem um, vai outro, vem um, vem outro, vai outro. Só que a Sim, única diferença é que a gente tem uma esperança, a gente tem uma fé de que, tem um né, o ânimo. choro dura uma noite, mas a A alegria alegria vem vem pela pela manhã. manhã. Essa é, É. mas eu falo, gente, Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Isso aí. não significa que não vai vir. E às vezes vem até Ah, vem vem. até eu não sei dizer, assim, se que eu ouço também falar assim: "Não, virou crente, aí Eu quero saber como é problemas que vem vira. mesmo". É caju para É. virar?
Ninguém vira, não, se torna. Se torna, verdade. Conheceu Jesus, aí que os problemas vêm. Os problemas Sim, já estavam lá. Tem muitos problemas. Tem problema quem é do mundo e quem não é do mundo. Só que a gente tem esperança. A gente sim, sabe que Deus vai. Não, a gente sim, acredita, a gente leva para propósito. Se eu tô passando por isso, é porque tem um propósito. Se eu sim. tô passando por isso, é Tem porque um tem um porquê. propósito. Tem um porquê. Muitas das vezes a gente não Ou para entende. quê. Tem um porquê para quê aquilo vai estar acontecendo. Então eu falo, não há. Eu digo assim, todo mundo no mundo vai ter problema. Quando é cristão, vai ter aflição. Porque Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo assim: você só vai vencer se você tiver bom ânimo. E o ânimo está dentro de você, não é Deus que vai te dar. Você já nasceu com ânimo dentro de você. É algo que você tem que gerar dentro de você. A gente, Senhor, me dá força. Ele não vai te dar força. Ele disse que se você for desfrouxo no dia da angústia, é porque tua força é pequena e ele não tem prazer em ti. E ele manda a gente tirar a força da fraqueza. Então a gente tem que se descobrir diante de Deus. Porque a nossa confiança está nele. Quando a nossa confiança está nele, nós nos levantamos. Verdade. A Bíblia diz assim, ó, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ora, algo que não vai prosperar porque chegou. Está lá. Então a arma, muitas vezes, ela vai te atingir, mas ela não vai ter êxito para aquilo que ela veio. Porque se ela veio para a morte, Deus vai reverter o quadro e vai trazer vida. As pessoas têm que entender isso, principalmente os evangélicos. Porque muita gente tem ministrado a Tem água aí? Tem. Tem. Tem gente que acha, porque se tornou um cristão, não vai ter problema. Mentira. É mentira. Não estou aqui para te enganar. Você vai ter problema e problemas sérios. Mas Deus nunca vai te deixar só. Você sempre pede direcionamento a ele para resolver cada coisa. Sim. Seja ela da mais simples dentro da sua casa, Tudo. como tomar uma decisão. Você Tudo. sempre fala com ele, o que eu faço aquilo? Tudo. E só faz depois que ele responde? Sim. Se tu estivesse nessa situação, o que tu faria? O que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que movimentar? Para onde que eu vou? O que eu faço? Nada na minha vida é porque eu quero. E se ele não responde, você espera? Cala a boca, fico quieta. Não vai para onde você queria, não faz o que você imaginava, você espera ele responder. Ó, só o fato de eu ficar 3 anos fora do Rio. Quando ele falou para mim, em 2019, que eu não entraria em 2020, 2021, eu fiz uma agenda para São Paulo. Eu tenho um pastor que paga meu NPS aqui no Rio de Janeiro. Um grande amigo e querido meu. E ele faz aniversário em novembro. Aí eu falei, vou pegar o dinheiro de setembro e vou fazer uma surpresa para ele em novembro por vir no aniversário dele. Eu estou fazendo a mala, uma amiga me liga, Milka, eu tive um sonho contigo. Eu falei, pode contar, Cristina. Ela falou, então, eu sonhei que você estava vindo para São Paulo. Você está vindo para São Paulo? Eu falei, tô. Ela falou assim, então, você falava para mim assim, posso ir até São Paulo, não posso ir ao Rio de Janeiro. E o Senhor tinha falado comigo, atenta porque eu vou falar contigo. E quando ela falou, eu me liguei, eu não podia vir no Rio. 2022, eu em junho deitei no chão da igreja e falei com Jesus, Jesus, eu quero ir no Rio, estou com saudade dos meus amigos, quero ir para as igrejas que eu conheço, eu estou com saudade do meu povo, todo mundo me ligando, quando você vem, aí que aguça mais a saudade, né? Aí eu falei, Jesus, posso ir no Rio? Ele falou, não pode. Por que eu não posso? Ele falou, porque estão querendo te matar. Eu falei, mas Senhor, tem que entrar na fila, né? Porque tem tanta gente que quer me matar. E tu sempre me guardou? Quantas vezes eu fui no Rio de Janeiro? Já saí debaixo de tiroteio dentro de comunidade. Já fui assaltada. Já te passei por tanto perrengue no Rio de Janeiro. Tu nunca deixou eu morrer, Senhor. Ele falou, mas agora eu quero ver tua obediência. Eu falei, Deus, não quero mais não. Brincadeira. E quando Aí ele falou fiquei que pode? Aí vai ouvindo. Esse ano, no mês de março, eu faço sempre propósitos na igreja. Fico 3 dias em propósito na igreja. Sempre aleatórios, não é um dia, tal dia, assim eu tô lá. Não. Quando o Senhor toca no meu coração, eu corro para a igreja, pego umas peças de roupa e vou dormir na igreja. Tem chuveiro, tem cama, tem tudo lá. E vou para a igreja. E aí ele havia me pedido, eu quero você
na igreja. Quando você chegar de viagem, eu estava em São Paulo, eu falou, quando tu voltares para Buritama, eu te quero dentro da minha casa. No segundo dia que eu estou orando pela casa, pela igreja, no altar, deitada no altar. O Senhor disse assim, Milka, já pode entrar no rio. Eu não estava orando pelo rio. Eu falei, como? Ele falou, já pode ir pro rio. Eu falei, Jesus, eu não quero morrer, não. Porque todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Verdade. Aí eu falei, Jesus, isso pode ser coisa da minha cabeça. Aí eu pensei comigo, parei de orar e eu entrei em pensamento na oração. Falei, bom, como assim, Senhor? Se for para mim e isso não for do meu coração, é assim. Eu vou ter que ter um convite, eu vou ter que ter uma agenda. Essa agenda que as pessoas vão fazer para mim vai ter que ser uma bênção na minha vida. E a quem for me convidar vai ter que me levar de avião, porque eu não vou de carro nem de ônibus. Eu já coloquei o maior empecilho, que seria a passagem de avião, porque tá cara. Aí umas irmãs da Vila do João, lá do Pinheiro, me ligam. Milka, falei, fala, filha. Estou precisando da senhora. Falei, para quê? Para a senhora vir aqui ao Rio de Janeiro. Minha filha, isso foi questão de minuto. Mesmo período. No mesmo momento. Acabei de pensar, o telefone toca. Aí eu falei, como? Eu quero a senhora aqui no Rio. Eu falei, como assim? Ela falou, eu quero a senhora vir aqui, porque nós vamos fazer um trabalho de mulheres, e eu quero que a senhora venha para cá, e nós vamos fazer uma agenda para a senhora. Eu falei, tá bom, minha filha. Ela falou, só que a senhora não vai pregar só para nós, ela também vai pregar para as irmãs da PIB de Bom Sucesso. É um sítio, um trabalho que elas estão fazendo no dia 21. Então a senhora vai ficar conosco pregando no dia 7. A senhora pode ficar quanto tempo aqui? Eu falei, mês de quê? Ela falou, mês de outubro. Vê como está a sua agenda. Presta atenção. Setembro para trás, de março até setembro eu tinha agenda. De novembro até dezembro eu tinha agenda. Outubro não tinha um dia. Aí eu falei, olha, filha, por 3 anos que eu não posso ficar aí, não fui aí, eu posso ficar pelo menos um mês. Aí ela começou a ir. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tenho nenhum dia em outubro de agenda. Ela falou para mim assim, ó, vamos fazer o seguinte, então a senhora vai ficar do dia 7 ao dia 21 conosco. Eu falei, amém. Ela falou, quanto que é a passagem de avião? Eu falei, filha, não sei não. Ela falou, nós não tem cartão, mas se a senhora arrumar alguém que tenha cartão, compre e parcele que a gente paga. Eu estava orando com uma pastora amiga nossa. Eu falei, tá bom, minha filha, eu vou ver com quem eu posso arrumar esse cartão para comprar essa passagem para ir para o Rio. Quando eu desliguei o celular, a irmã estava na minha frente, a pastora Luciana, olhou para mim e disse assim, eu tenho o cartão e eu te empresto. Eu olhei nela, aí nós duas começamos a conversar, ela falou, é de Deus, pastora, a senhora aí, porque eu estava orando aqui, e o Espírito de Deus falou para mim assim, é tempo de Milka voltar ao Rio. Diga para ela. Então Deus falou e confirmou. Aí ela ficou me olhando, ela falou, eu tenho uma promessa, pastora, para ir no Rio. E não sei quando eu vou. Aí o Espírito de Deus falou assim para mim, assim, convide ela. Eu falei, você quer ir comigo? Ela falou, eu quero. Eu falei, mas como que nós vamos fazer com passagem, né? Ela falou, não, a passagem eu pago a mim. E nós viemos o mês passado, ficamos 17 dias aqui. Com esses 17 dias que nós ficamos aqui, eu fiz uma agenda de 17 dias, e quando eu saí daqui, a agenda já estava pronta de novo para me voltar agora. Por isso que eu voltei para agora. Mas lá para o projeto não estava. E a senhora apareceu dia Então, 25. no projeto, o pastor Cláudio me viu na igreja de Mantiqueira, no pastor Romildo. Ele foi lá me ver. Nós nos cumprimentamos, conversando. Ele perguntou para mim, dentro desses 17 dias, se eu podia ir numa quarta-feira. Quando eu fui olhar a agenda, eu falei, pastor, infelizmente não tem como. Porque na quarta-feira, tanto de manhã quanto de tarde e de noite, eu tenho agenda na quarta-feira. E a minha palavra, pastor, está acima de tudo. Então, o senhor me perdoa, mas quando eu voltar, porque eu tenho certeza que Deus vai abrir a porta para me voltar, quando eu voltar, eu ligo para o senhor e aviso para o senhor que eu estou voltando. E aí eu vou reservar uma quarta-feira para o senhor, tá bom? Ele falou, tá bom. Aí quando surgiu para mim poder voltar, eu mandei mensagem para ele, e aí eu perguntei para ele, o senhor quer de manhã ou quer à noite? Ele falou, os dois horários, né? Já que não veio. Agora eu quero os dois horários. Então foi assim que eu cheguei aqui. E bênção demais, pastor Milka. Porque a pastora Milka, pastora, gente, tô tão
Aí, Todo mundo me chama de pastora, pode ficar tranquila. aí que quando o horário apertando, eu falei, quando a senhora subiu, né, eu falei: "Cara, é muita bênção, assim, a gente sente o jeito de falar, é assim, a gente começa a ver que é natural, sabe, que às vezes aquela coisa de falar, né, e para falar com Deus não precisa pode ser doido, pode falar cara, eu morri de rir quando você fala assim, eu já saio com Deus perguntando de casa perguntando: "O que que é para eu fazer hoje? O que que eu vou falar?". A intimidade é tão grande, é como se eu estivesse falando assim, ó, com a minha mãe: "Mãe, vamos para onde? Vamos fazer o quê?", né, tipo em Sim, casa mas e tem que assim, ser, porque e é Deus sensacional. não é intocável. Deus não é um ser que você não toca nele. Você tem que respeitá-lo, você tem que amá-lo. Você tem que saber que ele é um ser superior, mas não intransponível. Não que você não pode ter contato, muito pelo contrário. Ele quer que nós tenhamos contato com ele. Ele mandou o seu filho para nós voltarmos a ser ligados nele. Porque como Adão e Eva conversavam com ele lá no Jardim do Éden, ele mandou o seu filho para a gente continuar conversando com ele. Deu para entender? Aham. É simples assim. Só que a gente temos que chegar diante dele com reverência. Sabemos que ele é um ser poderoso, que ele merece toda a honra, toda a glória, porque ele tem todo o poder. Então ele não é um ser qualquer. Ele é o dono. É como antigamente, quando os filhos tratavam o pai. É. Porque hoje nós vemos os filhos banalizando pai e mãe. Mas antigamente, a minha geração, quando meu pai estava conversando com alguém na sala, a gente não passava na frente dele. A gente deixava ele lá conversando, a não ser que ele nos chamasse. Se ele não chamasse, a gente não ia lá. Mas a gente não amava ele? Não tinha um Claro. contato real com ele? A gente não conversava com ele quando ele precisava? Ele não conversava, sentava, ria com a gente? Meu pai sempre foi muito brincalhão. Eu sempre tive um contato muito, muito, muito grande com meu pai. Eu nunca tive problema de paternidade. Então, eu acho assim que quando você não tem problema de paternidade, é mais fácil você também lidar com o Pai Celeste. Quando o ser humano aqui na Terra tem problema de paternidade, ele vai ter uma dificuldade de conversar com o Pai Celestial. Já vi isso também. Já me perguntaram também, pastor, assim, como acreditar em Deus e não acreditar na Bíblia? Não, Não tem. impossível. Impossível. Porque a Bíblia é Deus falando. É Deus falando com os homens. É Não o há a como. bússola, como você falou, né. É, E tem cada coisa que você olha ali que você vê o que acontece hoje. Tem coisas que sim. eu tô lendo a palavra e falo: "Senhor, parece que isso parece que foi escrito hoje". Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem casa? Tem. Tem escritura? Não. Mas Vai ter, vai isso, ter vai estar fazendo. escritura. O Isso. que tem na escritura da sua casa? Nome, Sim. né, endereço, Hã. tudo, todas as coisas da casa, Perímetro, tudo. metragem, o Aham. que está construído, o que tem. Por que que os nossos pais antigamente falavam escritura sagrada? Hum, Escritura é é. aquilo que você tem por direito, entendeu? Uhum. Escritura sagrada é aquilo que você tem por direito, aquilo que é seu e que ninguém pode tomar. Então o pai, ele te deu uma escritura. Dentro dessa escritura, te dá os seus deveres e os seus direitos. Porque quando você tem uma escritura, você tem deveres para que aquilo que você conquistou. Mas você também tem direitos por aquilo que você tomou por posse. Verdade. Então a Bíblia é a escritura sagrada. Quer conhecer Deus? Leia as escrituras. Minha mãe é ainda além. Minha mãe dizia assim pra gente assim: a Bíblia é o diário de Deus. Quer conhecer Deus? Ela dizia assim: uma mulher chique, quando ela quer colocar as coisas da vida dela, ela coloca no No diário. diário. E ali, quando você lê o diário, você conhece ela. Porque ela escreve até mesmo os seus segredos. E aí a minha mãe falava assim: quer conhecer Deus? Leia o diário dele. Porque você vai conhecer ele de forma plena. E é engraçado porque, assim, você vai lendo a Bíblia, eu sempre falo aqui, que no início, a minha Bíblia, ela não tem nada arriscado, que eu lia, não entendia nada. Com o tempo, com o que você vai lendo, passando, vai começando a falar, daqui a pouco a Bíblia está toda arriscada e você vai tendo, é como intimidade mesmo. Você conhece a Sim. pessoa no início, tá aquela coisa. Depois do decorrer que você vai indo mais vezes, a pessoa já tá íntima e tal, e vem na minha casa e almoça comigo, come na minha mesa, assim funciona com a palavra também, né? Sim, sim. E o que eu quero que as pessoas também entendam em relação à palavra. Para que você quer ler a Bíblia?
Qual é o seu objetivo de ler a palavra? E se você quer ler a palavra simplesmente para poder querer saber o que está escrito para debater, Deus não aprova. Agora, se você quer ler para poder aprender e viver o que está escrito, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar. Eu me lembro uma vez que um rapaz falou para mim, pastor, eu leio a Bíblia e não compreendo. Eu falei, para que tu está lendo? Ah, para conhecer. Eu falei, então você não vai saber. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você só quer saber por curiosidade. Você não quer saber para conhecer, para viver. Porque na hora que você começa a ler a Bíblia para viver o que está escrito, o Espírito de Deus vai abrir na tua mente. Abre. E abre de verdade, gente. Ele abre. Então, o maior problema das pessoas lerem a Bíblia e não compreender é porque não querem ler para poder aprender e viver o que está escrito. Porque na hora que começar a ler para viver o que está escrito, duvido, irmã. Vou fazer igual os antigos. Duvido e Deodó e faço pouco, que você não vai conseguir compreender o que está escrito. Porque o próprio Espírito Santo vai abrir. Ele vai abrir. Verdade. E é muito interessante que a Bíblia é um livro vivo. Por que ela é um livro vivo? Ela se renova toda manhã. Porque hoje você lê uma coisa aqui, amanhã, quando você lê aquela mesma coisa, é diferente. Não é daquele jeito que você leu. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Ah, não sei, não. Sabe, não? Não. Desde daquela época que você começou a juntar as letrinhas Não. até hoje? Não, nunca parei para poder dizer assim, eu li a Bíblia tantas vezes. Eu acho que eu nunca contei, porque isso para mim não é vantagem. Isso é obrigação, né? É, porque tem pessoas que se afagam. Eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 20 vezes, como se ele fosse melhor do que o outro que leu pouco. Enquanto, na verdade, a Bíblia não é para poder você ler, para poder se vangloriar. E nada no reino você pode fazer para se vangloriar. Tudo no reino que você fizer é para que a glória do Senhor seja manifestada. Eu não leio a Bíblia para me vangloriar. Eu leio a Bíblia porque eu preciso dela. Ela é pão diário da minha vida. Eu preciso comer a palavra. Como comer pão, é como beber água. Você lê todo dia. Você perguntou para mim assim, tem água aí ainda? Por quê? Porque você está preocupado se eu tenho sede ou não. Uhum. Então, a Bíblia é sede. Quem tem sede, lê. A senhora lê todo dia. Tem que tem ler. o seu momento, meu momento com Deus. E no dia que eu não leio, eu me sinto culpada. Acontece comigo também. Eu me sinto mal. Eu falo, poxa, hoje eu não tive tempo de conversar com meu pai, de ouvir ele falar comigo. E a Bíblia fala. E a gente diz assim, a Bíblia aberta é Deus falando, fechada é um livro comum. Mentira, para com isso. A Bíblia aberta, ela é Deus falando, ela fechada é você que fechou a boca dele. Porque você pode pegar a Bíblia e jogar fora, fechada? Livro comum você não joga? Pode colocar na lata de lixo a Bíblia? A livro comum você pode, não pode? Claro. Então por que você não pode pegar a Bíblia fechada e jogar no lixo? Eu não venho dizendo que a Bíblia fechada é um livro comum, porque não é. Ela aberta é a boca de Deus falando. Ela fechada foi você que fechou a boca dele, porque você não quer ouvir ele mais falar. A senhora fala com Deus o tempo todo? Ah. Lavando louça, fazendo sim, comida. Se eu não estou conversando, eu tô orando. Eu durmo orando, acordo orando. A louça, na rua, aonde que eu vou orando. Eu não estou conversando, eu estou orando. As pessoas lá já até te conhecem, né? Já. A cidade inteira me conhece. Eu não conheço todo mundo, não, mas todo mundo me conhece. Ontem, quando a senhora falou assim, se não souber meu nome, só falar que é na casa da doida que todo mundo te leva lá. Levo. Na igreja ou na casa. O povo sabe quem eu sou. Lá é pequena, cidade pequena? É, não? 20 mil habitantes. É rapidinho. Então todo mundo se conhece, né? Não tem como. Aí a igreja é perto da sua casa? É pertinho, lá não tem nada longe. Tudo pertinho. Então, quando a pessoa. Não acontece a pessoa passar perto da senhora e já se esconder, não? Esconde, eu corro atrás. Porque eu sei que tem gente que não gosta de mim, né? É? Ah, sim. Eu sou Jesus crucificado, por que me vão gostar? O que eu preguei ontem, tentaram jogar pedra nele. Acho que não vão tentar jogar em mim? Mas eu corro atrás. Eu não tenho problema com eles, eles que têm comigo. Se eles têm comigo, eu faço. A senhora vai atrás? Vou atrás. Corro atrás de gente dentro de mercado. Abro o vidro, dou uma grito. Dá um glória aí, crente. Maravilhoso. Meu marido diz um dia se apanha. Eu falei, só se Jesus deixar. Ele é mais calmo, ele é mais tranquilo? Sim, muito mais. O oposto se atrai, né? É verdade.
Imagina os dois assim, Não, no como? carro, dentro do mercado. Não tem como, né? Não tem como. Aí seria uma casa de maluco. E teus filhos, os amigos do teu filho, fico imaginando os amigos dos teus filhos, eles menores, né? De ir lá tipo, do jeito que é a mãe, né? A mãe normal já fica assim, ó, cuidado com esse amigo, tem que ir lá. Imagina a senhora. Vamos ligar no Os amigos, 220. os amigos já falam, não vou na tua casa não, vou fazer trabalho lá não. Tem medo. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo. A mãe do Davi, gente. Olha a mãe do Zicão. Porque é tudo nome bíblico, né? Davi, Aham. Ezequiel, Esté, Débora e Asaf. Então, aí eles falam, não, a mãe do Davi não. Não, a mãe do Davi não vai lá, não. Eles correm. Eles correm. Tem gente que corre. Gente, eu falo que testemunho ela tem para dar e vender. Ela tem para dar e vender. E isso, eu estava vendo ontem a sua pregação, cheguei até a conversar com ela antes, e falando assim, como eu vi pessoas dizendo assim, como eu queria que Deus falasse comigo. E não foi uma pessoa só não, sabe? Várias pessoas, como eu queria que Deus falasse comigo, como eu queria ter essa intimidade com Deus, como eu queria que fosse assim. E eu fiquei pensando assim, ué, mas todo mundo tem essa oportunidade. O que Tem. faz a isso não acontecer? Para que as pessoas entendam o como é. Claro que Deus, eu acredito que Deus vai falar com cada um de um jeito, né? De forma Uns têm de diferente. forma diferente, outros têm a profecia, outros têm a visão, outras coisas. Aí, vão falar de jeito diferente. Não tem como eu querer que Deus fale comigo da mesma forma que ele fale com você. Sim. Mas tem que gerar esse ambiente para que isso aconteça. Sim, eu acho que isso é uma Intimidade. busca, né? Uma busca e você ter consciência de quem você é filho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, para alugar uma casa, para você ir morar ou comprar uma casa, você compra ela sem ver? Não, Por que, que o pessoal quer morar no céu sem conhecer? verdade. Sem conhecer. Pelo menos o dono da casa para onde você está indo. Vai morar com uma pessoa que você não conhece? Deus, você quer morar com ele, mas não conhece ele? Só pelo que os outros falam, Só pelo que né? os outros falam? Não, você tem que querer conhecer. Tem que. Olha, você vai morar eternamente com alguém que você não sabe, que nunca conversou com ele, nunca ouviu ele falar com você? Não pode isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o noivo da igreja e você é a noiva. Que casamento é esse? Você nunca ouviu o noivo falar contigo. Você não conhece o noivo. Não pode. Eu não me conformo. Quando eu me casei com meu marido, eu dei trabalho para ele. 5 anos para casar. Enrolei ele o máximo que eu pude. Eu não queria casar. Ele era da igreja também? Sim, Da mesma igreja, meu não? líder de jovens. Meu pai passou da igreja, ele líder de jovens. Quando ele falava, vamos casar, eu desistia dele. Não queria casar. Tinha medo de casar. Aham, imagino. Mas para me casar, eu tive o quê? Ter certeza e Era ele. convicção que ele era o meu esposo, que Deus estava me dando. Então nós tínhamos muito diálogo. Até hoje nós conversamos muito. Até hoje nós temos muita conversa. Nós falamos bastante. Então, para mim conviver com esse homem, eu tenho que ter um bom diálogo com ele. Tenho que conversar com ele. Agora, o que me leva a querer morar com Jesus e não querer conversar com ele? Ou não querer ouvir ele? Ah, mas eu quero. Mas faz por onde? E querer que ele faça as coisas por Procura por você, ele. sem você fazer por ele. Ah, não tem como. É uma via de mão dupla. A Bíblia diz que é dando que se. Recebe. Então, o reino, irmão, por mais que você ache que é absurdo, é interesse. Vê que o reino é um jogo de interesse? Irmã, isso é pejorativo. Não, não é não. Jesus morreu para quê, querido? Para que Jesus morreu, minha irmã? Mas por que ele morreu? Não foi por interesse na sua vida? Claro. Ora, se ele morreu para poder te ter, o que te leva a não querer ter ele? A não buscar ele de verdade? Ao ponto de ele dizer assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então tem gente que não ouve porque não busca de coração. Então é só como um remédio, só naquela hora, eu quero, mas não tem nem. Não tem. Não tem uma constância. E mais, para ouvir ele falar, você tem que ter uma constância. Tem que persistir. Tem que querer. E ele tem que sentir sinceridade do teu querer. Do contrário, ele não vai falar contigo. Já ouvi dizer assim também, ó. Você ora, muitas das vezes Jesus não fala com você porque você orou tal e saiu. Não Sim. deu aquele momento de tentar dar o tempo
pra ele estar falando com você. Sim. Isso é real? É. Imagina que isso é um podcast, concorda? Aham. Nós duas estamos falando ou é só uma só que fala? Não, nós duas, Isso não poderia ser podcast se os dois não estivessem conversando uma com a outra. com certeza. E por que não pode ser assim com o céu? Você quer ouvir Deus falar e você fala, 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 fala. Na hora que ele quer falar, você levanta e vai embora. Você acha que ele não vai falar? Ele vai falar. Ele fala. Porque a oração é uma via de mão dupla. É uma conversa. Que conversa é essa? E só um fala. Ué, isso não é conversa. A oração é conversa. Alguém fala e o outro responde. Mas não responde só com ações. Responde com fala. Ora, a Bíblia diz que ele tem pé e anda. Tem mão e apalpa. Tem olho e vê. Tem boca e fala. Hã? Não vai falar contigo por quê? Verdade. Aí, gente, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fala. Mas fala na hora que ele quer, não na hora que você quer. Deu pra entender? Aham. Ele já ficou sem falar com a senhora. Pelo amor do anjo, falar isso aí não. Essa é outra situação. Né? Mas eu digo assim que ele fala quando ele quer, né? E como sente falta. É de uma amizade mesmo também, Sim, né? Tipo, é. quando você tá esses seus amigos, quando você tava sem ir no Rio, sem vir aqui no Rio, aí eu sem ir no Rio, sem vir aqui no Rio, e eles ligando, Mico, cadê você e tal? Porque tá sentindo falta da tua presença, da tua amizade, porque você Sim, faz bem, e assim sim. é com ele, é que nos faz bem, que a gente tem vontade de querer. Olha, tem muitas das vezes engraçado que eu achava muitas coisas eu achava que era coisa da minha cabeça. De vez em quando eu ainda acho, né? Por exemplo, eu vou fazer minha devocional. E aí, o louvor que eu ouço, não é qualquer louvor. É um louvor específico que eu preciso ouvir. Aí, às vezes, eu tô assim, eu começo minha devocional com louvor, aí oração junto com louvor e tal. Aí eu volto, daqui a pouco, a coisa não. Aí daqui a pouco vem na minha cabeça, né? Aí eu falo, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Mas eu nem tava pensando nesse louvor. Já acontece isso, você toda. De vez você achar que é coisa da sua cabeça, da sua imaginação, ou você sabe exatamente quando é e quando não é. Não, tem coisa que a gente acha assim, não. O Senhor, por exemplo, né, no dia mesmo da viagem, eu falei com o Senhor, eu falei assim, é de mim mesmo ou é coisa tua? Aí é a hora que você pode buscar o Senhor para que ele venha concretizar. Aí você faz prova dele. Gideão. Gideão. Ele não fez prova? É para Aham. mim ir? É. Então tá bom, vamos colocar o novelo aqui. Se em volta ficar seco, né? E só o novelo molhar. Não, primeiro foi o contrário, né? Se o novelo ficar seco e a relva molhar, aí é tu que tá comigo mesmo. Aí amanheceu lá o novelo seco e a relva molhada. Ele falou, não, agora é o contrário. Eu quero que a relva fique seca e o novelho fique molhado. A Bíblia diz que era tanta água dentro do novilho, do bolo de algodão, de lã, né? E diz que encheu um copo. E o que ele estava fazendo? Prova com Deus. Verdade. Ele estava fazendo prova com Deus. Mas sabendo nós, quando fazemos isso, ele vai nos provar. Aí quando chegou aquela montoeira de gente lá, e que ele olhou e disse assim, ei, tem muita gente aí. Manda os covardes que estão com medo embora. Aí a Bíblia diz que, ó, saíram tudo correndo. Ele disse, ainda tem muito. Tem bastante aí. Põe na água. Aí levou para a água. Aqueles que beberem com a palma da mão, olhando para o outro lado do rio, esse você separa. Aqueles que lamber como cão, você tira e manda embora. Ficou quantos? 300. Só 300 ficou. Quantas vezes Deus fez prova? 2 vezes. As 2 vezes que ele fez prova com Deus. Isso que eu falei igual a ele. Quer fazer prova com Deus? Se prepara para ser provado. Gente, olha, por mim, pastora, eu ficaria. Pastora, gente, mas tá bom. Pode ser. Vai lá, garota. Tô vai lá. profetizando? Será? Não. Hein?
Eu ficaria aqui o tempo todo, mas eu tô aqui preocupada com a hora, gente. Por quê? Hoje eu resgatei, entendeu? Eu já estava pronta e resgatei. Só que ela tem que estar pregando na igreja aqui 7h15. Ela tem que estar pregando, ela tem que estar lá. Como ela falou, ela gosta de estar sentindo o ambiente, sentindo o que Jesus quer para aquela igreja, para aquele lugar. Então, eu tô aqui orando, ó, olhando a hora, preocupada com a hora dela. Então, assim, eu ficaria aqui o tempo te ouvindo falar, porque te ouvir falar de Jesus é muito bom e eu amo ouvir. Obrigada, Deus Eu abençoe. amo ouvir falar de Jesus. Eu adoro falar. Então, eu amo ouvir falar de Jesus, amo aprender, sabe, porque, tem curiosidade, perguntas que me fazem até por estar aqui, né, foi o que eu sempre falo pra gente: "O que eu não souber, eu vou estar procurando, mas você procure e vamos atrás de Jesus, que é o que importa. E o que a gente Sim. não souber, a gente vai procurando saber". Então, eu queria muito agradecer a sua Amém. presença aqui, Obrigada. muito agradecer de verdade, porque, assim, não é fácil estar com pessoas aqui para estar falando de Jesus e falar com essa autoridade, sabe, falar com e que é gostoso de cada vez a gente tem vontade mais de estar perguntando. Então eu queria muito agradecer a sua Ah, presença, essa oportunidade que eu você que teve sou da grata. sua presença aqui. Eu que sou grata ao Senhor, grata a ti, porque assim, né, tido esse desejo de eu estar aqui falando do Senhor Jesus, alcançando vidas, né? Verdade. Alcançando pessoas que talvez nunca viram o Senhor com este olhar. Eles nunca viram o Senhor com este ângulo de olhar. E é isso, o Senhor ele é muito amoroso. Ele quer que nós chegamos perto dele. Ele não quer ser intransponível. Ele quer que nós abracemos ele. Ele tem esse desejo. Olha, eu falo que como nós somos seres carentes de mão, de abraço, de carinho, o Senhor Deus, ele também é. Ao ponto dele falar assim, o seu filho se sair se abandonar toda a sua glória e vir para cá dividir, porque o Senhor dividiu conosco aquilo que ele tem. Então ele quer estar perto de nós. Esse negócio de nós queremos estar perto do Senhor, não vá achando que Deus não quer ficar perto de nós. Muito pelo contrário. Ele quer que a humanidade chegue a ele. Hoje nós estamos passando por o que estamos passando porque a humanidade está esquecendo de Deus. Porque quando o homem se aproxima de Deus, o Senhor se faz se achegado a ele. Ele muda a história, ele muda o quadro. Então, se você que está aí hoje, né, do outro lado, chorando, angustiado, aflito, sem um amigo, eu estou te apresentando um amigo poderoso que Aleluia! nunca vai te abandonar, nunca vai te decepcionar. Os amigos da terra são falhos, mas ele é perfeito. Os amigos da terra eles podem até muitas vezes te decepcionar, mas esse Jesus não. Jesus nunca vai te decepcionar. Por Porque, mais que muitas das vezes a gente não entenda, mas sim, a vontade dele é boa, perfeita, agradável e e sem não acrescentador. não acrescentador. Então é isso, minha pastora, Obrigada, meu. muito obrigada, tá, por estar Amém. aqui. Gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente, que essa palavra tenha, tocado ao seu coração, para você tem que venha entender que Deus não é remédio para estar só quando você precisa, que se você tiver todo dia com ele, você vai ver a diferença, até o olhar de você resolver uma coisa é diferente. Então, assim, vocês vão entender como é redescobrir Deus, porque vocês vão entender que Deus é muito mais do que você imagina. Muito mais. Aquilo que os olhos não viu, o coração não ouviu, nem sequer chegou no seu coração, Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Então, que você guarde essa palavra, que você siga, que você abra a Bíblia para que seja seu manual de vida. Compartilha, tira foto, manda para pessoas, manda aí para pessoas, para que vocês também sejam lamparina acesa na vida delas. Muito obrigada. Beijo, até a próxima.